Boa tarde. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, Soraya. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Beatriz. Mulheres ao poder. Sim, senhora. Alto. Boa tarde, Eusébio. Primeiro homem. Ok, boa tarde, boa tarde. Já sabem, vamos esperar sempre mais um bocadinho. Maria Adélia, boa tarde. Portanto, vamos esperar sempre mais um bocadinho até chegar para iniciarmos, obviamente, às 18h35. Deixem-me ver só se está tudo bem, se está toda a gente a entrar. E preparados para mais uma, não é? Está a correr bem as outras duas? Estão feitas? Tem tempo, com calma, ok? É só mais se existirem dúvidas. Aliás, se alguém tiver dúvidas, é a altura certa para pôr, não é? Está a correr bem ou não? Boa tarde, Susana. Ok. Estou a ver que estão todos só à espera da aula. Ninguém me responde, só dizem boa tarde. Mais ou menos. Não percebi, Maria Adélio. Mas ainda eu não sei, são muitos alunos. A Maria é aquela menina, a menina que ainda tem o MSR por fazer, certo? Claro que vai melhorar, tem que melhorar. É sempre uma, exatamente, pronto, só deu para meter uma aula, claro. Hoje já dá outra, amanhã depois outra, e quando terminar é que passa para este módulo. Okay? Mas faz-lhe bem estar aí, que assim vai ouvindo e vai já começando a ficar com o conhecimento, ok? Sempre que precisarem de ajuda, já sabem. Valquíria, então, está tudo bem? Está a correr tudo bem ou não? Ah, ok, pronto. Eu de vez em quando vou lá espreitar, não é? Porque alguns sou o gestor, outros são outros colegas meus, não é? Por acaso a Valkyrie, neste sentido, sou gestora da Valkyrie. Isaac, boa tarde. Já agora, está aí alguém como convidado, ou seja, que não seja aluno, que esteja a entrar? Está aí alguém, aliás, se alguém for a primeira vez, para me responderem no chat, por favor. Ok? Começam a ser sempre depois muitos, eu não sei se está aí alguém como convidado, obviamente toda a gente é bem-vinda, daí eu ter posto o link de acesso livre no grupo do WhatsApp, portanto, para quem quiser entrar, independentemente de ser aluno desta turma ou não, ou não ser aluno, ok? Olá, Sr. Isaac. Ok, 4 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, sem ser, pode ser de matéria, ok? De uma aula anterior ou alguma coisa, pode expor. A partir das 18h35, iniciamos a aula de hoje, que é uma aula, obviamente, eu basicamente digo sempre isto, não é? Mas é muito importante, porque vamos dar a sinalização vertical e vamos andar três aulas a dar sinalização vertical. Dentro da sinalização, é a sinalização mais errada, sendo que na próxima aula vamos dar os sinais de proibição, que são os mais difíceis. Aliás, a aula 4, que é a aula de segunda-feira, é a aula que vocês mais reprovam na Drybox. Então, estudem, não tentem se calhar fazer logo a avaliação nesse mesmo dia, porque é uma avaliação que vocês devem rever a aula, quer seja em exame, quer seja na Drybox, os sinais de proibição são os mais errados. Portanto, a aula 4 de segunda-feira é a aula que mais alunos reprovam na Drybox. Ok? Normalmente, uma grande porcentagem reprova. Ok? E no exame, sinalização vertical, no geral, principalmente os sinais de proibição são os mais errados. Ok? Não faz parte dos objetivos da aula 2, é só na próxima aula, mas
convém levarem a sinalização já desde o início. Vocês vão perceber porque é que eu já estou a dizer isto. Ok? Deixa-me ir aqui só ao WhatsApp. Já está aí a Cristina Martins online. Ela que escreveu aqui qualquer coisa, mas depois apagou. Não, não está aqui. Okay. Então, nada de dúvidas? Não tem dúvidas? Hoje alunos, ontem 1 e hoje 2, de quais, é claro que foram mais a exame, mas eu não sei de qual eu sou gestor. Ontem tinha um exame, hoje tinha 2, graças a Deus os 3 ficaram aprovados. Para a semana já voltam outra vez à condução, não é? À parte prática. Portanto, é claro que das outras escolas em qual eu não sou gestor, eu não sei, mas à partida deve andar tudo mais ou menos. Ora bem, boa tarde a quem entrou agora, Diogo, Dylan, boa tarde, boa tarde. Para me responderem, se for a primeira vez, é no chat que me respondem, ok? O Diogo, penso que já é aluno, o Dylan é que não estou, sinceramente, se for aluno, eu não me estou a lembrar dele. Também é normal que são muitos, ok? Portanto, Dylan, seja bem-vindo, ok? Se estiver aí como convidado, seja bem-vindo. Ora bem, pronto, estamos no horário, 5 minutos de tolerância, ok? Portanto, vamos iniciar a aula, ok? É a terceira aula do módulo comum, é a 8ª aula já da formação, ok? Vamos falar nos sinais verticais, então. Portanto, vamos iniciar os sinais verticais. E dentro dos sinais verticais, vamos falar já nos sinais de perigo. E vamos iniciar os sinais de regulamentação. Vocês vão perceber que dentro desta sinalização de regulamentação vai haver várias subclasses. Ok? Importante voltarmos a referir a posição, boa tarde, Caxilemba, a posição dos sinais verticais na hierarquia, certo? Na terça-feira demos a hierarquia da sinalização. Comecem, primeiro, rápido, a escrever aí. Vamos lá. Hierarquia da sinalização, primeiro. Bora escrever, então. Agente, ótimo. Segunda hierarquia, sinais temporários, certo. Terceiro da hierarquia. Muito bem, Valquíria, estás bem. Sinais de mensagem variável, certo. Quartos, que foi onde é que ficámos na última aula. Quartos, sinais luminosos. E agora, sim, sinais verticais. E fica-nos a faltar o quê? A última sinalização da hierarquia, marcas rodoviárias. Isto é importante. Já explicámos, obviamente, na última aula, o porquê da importância de vocês saberem esta hierarquia. Hoje, então, vamos dar a quinta sinalização, aliás, vamos começar a dar a quinta sinalização da hierarquia, que são os sinais verticais. Vamos já para aí. Ok? Vamos só ver aqui um bocadinho do vídeo. Em relação, boa tarde, em relação aos sinais verticais, eles vão compreender desde sinais de perigo, sinais de... Fábio, iniciamos agora mesmo. Estou a iniciar. Só dei os objetivos, ok? Portanto, dentro dos sinais verticais, certo? Vão estar compreendidos desde os sinais de perigo, os sinais de regulamentação, que depois vamos ver que vão se dividir em várias subclasses, os sinais de indicação, que também vão ter bastantes classes, subclasses, ok? E os sinais turístico-culturais, que são aqueles castanhinhos. Os sinais vão ter,
como vocês já estão a ver aí, isto já estão a começar os de perigo, ok? No vídeo, obviamente vamos falar um a um. Uma maneira de vocês depois identificarem a sinalização vai ter a ver com o seu formato, vai ter a ver com a sua cor. Portanto, a cor da sinalização, o formato dessa mesma sinalização vertical vai ser uma grande ajuda para que vocês depois identifiquem os mesmos sinais. A classe a que eles pertencem, qual é o nome deles e o que é que eles nos indicam, ok? Há um determinado tipo de sinais que, pela sua cor, certo? Vocês vão conseguir identificar, por exemplo, a via em que estão a circular. Imaginem que vos vai sair simplesmente uma pergunta a dizer qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via, e vocês olhando para a imagem, muitas vezes vão conseguir identificar se estão numa autoestrada, se estão numa via reservada, se estão numa estrada nacional, se estão num itinerário principal, se estão num itinerário complementar, pela cor da sinalização. Regra geral, a cor azul, por exemplo, vai ser indicativa que nós estamos a circular numa autoestrada. A cor verde vai ser indicativo que nós estamos a circular num itinerário principal, num IP. A cor branca e preta, na sinalização, poderá dizer então que nós estamos a circular num itinerário complementar, num IC ou numa estrada nacional. Ok? Isto é a primeira parte. Portanto, o formato e a cor de muita sinalização, ok? Vai-vos, obviamente, ajudar a ter noção deste tipo de situações, nomeadamente a cor, no sentido das diferentes vias. Os sinais de seleção e afetação de vias, que vamos dar brevemente, de pré-sinalização, de confirmação, os sinais complementares, ok? Vão poder ser uma ajuda para nós identificarmos a via em que estamos a circular nesse determinado momento. Ok? Depois, a colocação dos sinais verticais é sempre de lado, na via. Ok? Como vocês, por exemplo, estão a ver aqui, um sinal vertical. Vamos daqui para um bocado, obviamente, perceber que sinal é que é e qual é o nome dele, etc. Ok? E tem a validade, ok? Portanto, são válidos em toda a largura da faixa de rodagem. Ou seja, é válido aquela proibição, aquele perigo, etc., é válido, ok? Em toda a largura da faixa de rodagem aberta à circulação dos veículos. Daí está faixa de rodagem. Ok? Certo? Portanto, não se esqueçam disto. E mais, quando a faixa de rodagem tem uma via de trânsito no mesmo sentido, os sinais podem aplicar-se apenas a alguma dessas vias de trânsito. Ou seja, imaginem que existem 2 ou 3 vias de trânsito no mesmo sentido. À partida, tendo só um sinal, ele é válido para as diferentes vias de trânsito. Ok? Excetuando as situações que muitas vezes os sinais vão estar sobre a via. Percebem? Ou seja, vai haver sinais que vão ser colocados sobre a via, sinais verticais que estão sobre a via, certo? E aí sim, essa sinalização pode nos dar uma indicação diferente para as diferentes vias de trânsito. A partir do momento que está na parte lateral, regra geral, é válido para toda a largura da faixa de rodagem. Ok? Certo? Isto é a primeira parte. Depois, e antes de começarmos a falar um a um e a falar especificamente das categorias, é importante vocês perceberem, no mínimo, estas 3 perguntas que eles podem fazer em relação à sinalização. No mínimo, vocês vão ver a partir de agora que eles podem vos fazer inúmeras perguntas apenas e só sobre um sinal. Mas no mínimo, vocês, estas 3 perguntas, ok? Vocês têm que saber, e são as 3 perguntas que normalmente vocês também confundem.
Eles perguntam-nos uma coisa e vocês vão responder outra. E, no mínimo, vocês têm que perceber. Quando eles perguntam o sinal é de... Eles querem saber a classe do sinal. Ou seja, se é um sinal de perigo, se é um sinal de regulamentação, se é um sinal de regulamentação de cedência de passagem, regulamentação obrigação, se é um sinal de indicação e informação, se é um sinal turístico ou cultural. Quando eles perguntam é de, eles querem saber a classe do sinal. Exemplo, perigo, regulamentação. Ok? Nós vamos voltar já aqui. Quando eles perguntam o nome do sinal, ok? É quando vocês olham para um sinal, por exemplo, este, o primeiro, o nome deste sinal é isto. Ok? Isto aqui é o nome. O sinal de perigo, isto aqui é... Olá, Paulo, seja bem-vindo. A classe. Ok? E depois eles podem perguntar, importante, o sinal é de, o nome do sinal, mas eles também podem perguntar o que ele indica. E o que ele indica é aquilo que vocês veem na descrição do sinal. Boa tarde, Catarina. Ou seja, isto aqui é o que o sinal nos indica. A indicação. Reparem, sai-vos uma pergunta sobre este sinal, o que vocês têm que dizer, este sinal é de, vocês respondem, perigo. O nome dele é curva à direita. O que ele indica? Indicação da existência de uma curva perigosa à direita. É claro que eles podem depois, como nós vamos já ver, podem fazer outro tipo de perguntas. Boa tarde, Ana. Mas o principal e as três principais são estas. E são estas que vocês erram também. Porque vocês, e vão perceber daqui para um bocadinho, mais à frente, vou fazer mais uma vez um exemplo e vou, obviamente, explicar o porquê de vocês errarem e que, se calhar, eu vou fazer a pergunta e, se calhar, vocês vão errar. E é uma pergunta típica de exame, igual à de exame. Boa tarde a quem está a entrar agora, ok? Não vou estar, desculpem lá, mas para não estar sempre a interromper. Ok? Portanto, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Portanto, atenção àquilo que nós vamos falar. Importante também é, então, vocês compreenderem, e agora vou buscar aqui a página 7, que é importante, façam print disto. Aqui estão todos os sinais verticais. Isto é para se saber. Ok? Portanto, como eu disse, os sinais verticais compreendem os sinais de perigo, que são de perigo e não têm nenhuma subclasse, ou seja, perigo, perigo. Depois vão existir os sinais de regulamentação e estes sinais de regulamentação vão se subdividir em 4 subclasses. Sinais de cedência de passagem, e estes são os objetivos de hoje, ok? Depois, sinais de proibição, sinais de obrigação e sinais de prescrição específico. Ou seja, quando sair um sinal de cedência de passagem, que ainda vamos falar hoje, quando vos sair um sinal de proibição, quando vos sair um sinal de obrigação, quando sair-vos um sinal de prescrição específica, esse sinal também é um sinal de regulamentação. E ainda mais, os sinais de prescrição específica ainda têm mais 3 subclasses. Portanto, os sinais de regulamentação, prescrição específica,
podem-se subdividir em sinais de seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. E terminou os sinais de regulamentação. Depois, teremos uma classe chamada sinais de indicação. E dentro dos sinais de indicação, nós vamos ter sinais de informação, sinais de pré-sinalização, sinais de direção, sinais de confirmação, sinais de identificação de localidades, sinais complementares e painéis adicionais. Ok? Portanto, dentro dos sinais de indicação, ainda teremos estas subclasses, obviamente que vamos ver e dar uma a uma, sinal por sinal. Ok? Terminando os sinais de indicação, estes já demos, porque eles agora já não estão aqui. A última classe é os sinais turístico-cultural. Sinais turístico-culturais. Ok? Atenção a este quadro. Hoje, vamos, a partir de agora, individualizar os sinais de perigo e vamos apenas e só dar uma subclasse dos da regulamentação, que são os sinais de cedência de passagem. Ok? Portanto, isto aqui é um quadro, certo? Importante, que quando eles vos perguntarem este sinal é de, está aqui a vossa resposta. É de perigo, é de regulamentação cedência de passagem, é de proibição, é de obrigação, é de indicação informação, é de indicação confirmação. Ok? Tudo bem, Valquíria? Certo? Está aqui. Se depois quiseres fazer print à parte que não vistes, ou então, obviamente, depois já sabem que podem sempre rever a aula. Ok? Pronto. Isto é, então, muito importante. Todas as aulas, na próxima aula, segunda-feira, no início da mesma, eu vou voltar aqui. Vou-vos mostrar novamente isto. Ok? Todas as aulas que falarmos e formos dar a sinalização vertical, eu vou voltar aqui. Que é para vocês se situarem sempre. Assim como no início da aula, eu voltei à hierarquia que foi dada na última aula. Ok? Certo? Sempre que surgirem dúvidas, já sabem, exponham. Ok? Todos. Certo? Muito bem. Vamos então agora para o 44 outra vez. Exatamente. 44. Não sei. Muito bem. Começando então a falar nos sinais verticais, vamos iniciar com os sinais de perigo. Ok? Primeira coisa que vocês têm que perceber. Em relação aos sinais de perigo, eles vão ser principalmente reconhecidos por serem triangulares vermelhos. Portanto, vai haver 6 exceções que vamos falar ainda hoje. Portanto, todos os sinais de perigo vão ter um formato triangular vermelho. Vai haver 2 sinais que são de perigo e não vão ter este formato, assim como vão haver 6 que vão ter este formato igualzinho e vermelhos na mesma, mas não vão ser de perigo. Mas são 6 exceções. Regra geral, um sinal de perigo é identificado por ser triangular vermelho. Isto é a primeira coisa. Depois, sempre que estejam perante um sinal vermelho, e isto é pergunta de exame, desculpem, sempre que estejam perante um sinal de perigo, e era isso que eu queria dizer, isto, regra geral, é uma pergunta de exame, vocês têm que considerar que o perigo encontra-se para a frente do sinal entre 150 a 300 metros. Ou seja, vocês, por exemplo, encontram este primeiro sinal que vocês estão a ver aí. Se não houver, porque também vamos dar numa aula mais à frente, painéis adicionais, que são painéis que às vezes aparecem aqui por baixo do sinal, com uma distância, não havendo nenhuma indicação em contrário,
vocês têm que considerar que, por exemplo, esta curva à direita encontra-se para a frente do sinal entre 150 a 300 metros. Importante também, antes de iniciarmos, é que perante qualquer sinal de perigo, vai haver sempre uma obrigação, que é a da ouviram o que eu disse? Sempre. Não é na prática passarem um sinal de perigo e simplesmente não fazerem nada. Manterem a velocidade que vinham. O instrutor nunca vai saber se vocês viram ou não o sinal de perigo, se vocês vierem a 50 e mantiverem os 50, ou vierem a 40 e mantiverem os 40. Portanto, não se esqueçam. Perante qualquer sinal de perigo, é necessário nós fazermos uma moderação da velocidade. Então, qual é o tipo de procedimento que temos que ter? Olham para a imagem, vêem um sinal de perigo, temos que moderar a velocidade. Isto é comum a todos. Mas para além do o nome, o que ele indica e da moderação da velocidade, vocês vão ver a partir de agora que ainda há mais perguntas que eles vos podem fazer mediante o sinal de perigo que vos apareça. Ok? Até agora, alguma dúvida? Alguma dúvida? Querem pôr alguma questão? Ou tudo ok? Ok? ok. Só estão 2? 3. Ok. Chat. Ok. Podem atropelar-se uns aos outros. Não há problema nenhum. Aqui ninguém se magoa. Certo? E podem pôr-se mais, se quiserem. Soraya, acho que a Soraya meteu... a Soraya respondeu num sítio diferente. Não tem mal, mas também já vi que ela respondeu ok. Podem mandar smiles, não se esqueçam. Tipo um coração. Ok? Pronto, vamos lá. Voltamos outra vez à correria, entre aspas. Ora bem, portanto, não tem mal, Soraya, vou simplesmente um a um dizer, sempre que seja pertinente, para além das perguntas normais, ok? Certo? Vou acrescentar outro tipo de perguntas que é normal vos fazerem perante aquela sinalização. Portanto, este primeiro ou este segundo, acho que não há dúvida nenhuma. É um sinal de perigo, já respondi, certo? O nome dele é curva à direita e o que ele indica é a existência de uma curva perigosa à direita. O segundo, sem dúvida, é um sinal de perigo. Não vou estar sempre, obviamente, a dizer isto, mas é só para reforçar ainda mais. O nome dele é curva à esquerda e ele indica a existência de uma curva perigosa à esquerda. Depois, importante neste, verem para que lado é a primeira curva. Se a primeira curva é para a direita, então nós dizemos curva à direita e contracurva. Nome do sinal. Curva à direita e contracurva. A primeira curva é para a esquerda, ok? Curva à esquerda e contracurva. Eles também utilizam muito nos testes esta parte da indicação. Indica uma sucessão de curvas, ok? Sendo, neste caso, a primeira para a direita, sendo, neste caso, uma sucessão de curvas, sendo a primeira para a esquerda. Ok? Depois, perigo. Okay? O nome, lomba, indicação de um troço de via ou ponte com deformação convexa no pavimento. Portanto, lomba. Se às vezes quiserem que repita, digam. Ok? Depressão. Sinal de atenção. Quem se basear apenas e só em ler o livro vai-lhe faltar muita coisa. É que normalmente os erros que acontecem em exame, e esta já devia ter dado este conselho logo no início,
É que vocês dizem, eu estudo, eu pego no livro e estudo. Há muita informação que não está no livro e que vai muito para além da sinalização. É que normalmente, sinais é fácil, eu decoro, vou ao livro, leio e decoro. Espero que já, pelas minhas palavras e por aquilo que eu estou a dizer agora, vocês entendam que não chega. Acreditem que não chega. Ok? Depressão, indicação de um troço de via ou ponto com deformação côncava, portanto, é ao contrário, não é? Ou para baixo. Lomba ou depressão. Exatamente. Nem é preciso lerem o livro de uma ponta à outra. Portanto, ok, Fábio. Obrigado. Mas é assim, acreditem que é isso que eu vos estou a dizer. O problema, muitas vezes, dos erros que acontecem em exame tem a ver com isso. Vocês depois, ok, ele está ali a falar, mas eu depois chego a casa, pego no livro e leio o livro, decoro os sinais e sei tudo. Não sabem. Não chega. É bom, convém rever, revejam. Quanto mais informação forem ao livro, neste sentido, muito bem, às vezes, para verem o formato do sinal, para verem o sinal, etc. Mas não vos chega essa informação. Isso posso-vos garantir que não vos chega. Ok? Por exemplo, neste caso aqui, reparem, vocês têm muita coisa de dizerem descida perigosa, subida perigosa. Não existe. A descida, sim, é perigosa. A subida é de inclinação acentuada. Como é que vocês sabem se é descida ou subida? Leiam sempre o sinal da esquerda para a direita. Se vamos do mais alto para o mais baixo é descida. Se vamos do mais baixo para o mais alto é subida. Eu explico isto porque há pessoas que confundem isto. Ok? Depois, para além disto, o que é que significa os 10% que eles perguntam? Os 10, ou 15, ou 20, o que tiver no sinal é sempre por cada 100 metros. Neste caso, descemos, tem lá 10%, 10 metros. Se tivesse 20%, por cada 100 metros, descemos 20 metros. Se tivesse 22%, por cada 100 metros, descemos 20 e tal metros. Ok? E na subida é igual. É sempre por cada 100 metros, subimos ou descemos o número de metros que está lá escrito na percentagem. Certo? E não se esqueçam, a descida é perigosa, porque sim, as descidas são perigosas quando são muito inclinadas. A subida é de inclinação acentuada. Sempre que a descida seja perigosa, nós, que é outro tipo de pergunta que sai para além da moderação da velocidade, certo? Nós temos que ter, regra geral, um procedimento no veículo que se chama travar com o motor. O que é isto, travar com o motor? É engrenar uma velocidade de força. O que é uma velocidade de força? É na caixa de velocidades, uma velocidade das mais baixas, que é o próprio motor ajuda a travar o carro, para não estarmos só a utilizar o travão de pé. Então, um próprio motor ajuda a bloquear as rodas. Chama-se isso travar com o motor. Engrenar uma velocidade de força. Ok? Isto é um procedimento normal quando as descidas são perigosas. Reparem agora nos próximos 3 sinais. Reparem o nome. Passagem estreita. Passagem estreita. Passagem estreita. Todos eles têm o mesmo nome. Obviamente, o que eles indicam é que existe a diferença. Este caso, o estreitamento é para ambos os lados. Ok? É um estreitamento simétrico. Estreita para ambos os lados. Enquanto os outros, existe um estreitamento do lado esquerdo da faixa de rodagem, existe um estreitamento do lado direito da faixa de rodagem. Mas em termos de nome, como vocês estão a ver aí, todos eles dizem o mesmo. Passagem estreita. Isto é um sinal de perigo. O nome passagem estreita indica indicação de um estreitamento de via com a configuração constante no sinal. Lado direito, lado esquerdo,
e o outro para ambos os lados. Depois, o pavimento está escorregadio. Ok, procedimentos. Moderar a velocidade, certo? É preciso estar sempre a dizer esse? Não. Para além disso, evitar o quê? Evitar inadas, ou seja, andarmos a mexer o volante. Evitar fazer travagens. Então, se por si só o pavimento está escorregadio, certo? Devemos evitar fazer travagens bruscas. O que é que deve o que é que deve acontecer nesta situação? O que é que deve acontecer à distância de segurança? Aumentar a distância de segurança. O que é a distância de segurança? Ainda se lembram? Não estou a dar nenhuma novidade. Distância de segurança é a distância que separa o meu veículo do veículo que vai à nossa frente. O que é que deve acontecer a essa distância? Só um bocadinho. Ligaram-me para aí 4 ou 5 vezes o mesmo número, estava a ver o que era. Desculpa lá. Ok? Portanto, devemos circular mais longe do veículo que vai à nossa frente. Portanto, perante este sinal, nós devemos aumentar a nossa distância de segurança. Ok? Certo? Depois, projeção de gravilha. Tem coisas soltas, areia, certo? Por exemplo, e pode haver projeção da gravilha. Portanto, para além da moderação da velocidade, certo? Mais uma vez, uma das coisas que eles falam aqui é o quê? Eu devo circular mais perto ou mais longe do carro que vai à minha frente? Devo circular mais perto ou mais longe? Porquê? Porque se for mais perto, posso levar mais depressa com alguma projeção de gravilha que ele possa ter. Então, lá está. Perante este sinal, para além da moderação da velocidade, devo aumentar a minha distância de segurança. Isto é só para vocês perceberem tudo, aquilo que eu falei no início, de perguntas que eles podem fazer, para além das perguntas normais, que foi aquelas que eu vos fiz logo no início. E que mesmo assim vocês se enganam. Ok? Certo? Muito bem. Depois, bermas, reparem, mais dois iguais. Bermas baixas, bermas baixas. Só que aqui é do lado direito e aqui é do lado esquerdo. Que é, na indicação, é que vos é dado o lado. O nome, bermas baixas, bermas baixas. Depois, saída num cais ou precipício. Isto quer dizer que indicação de que a via ladeia ou termina num cais ou precipício. Atenção que aqui vocês costumam-se também enganar. Porque sai a pergunta, o que é que nós devemos fazer? Desculpem. O que é que nós devemos fazer perante o sinal? Ok? E vocês consideram respostas como o parar, como o inverter, que é dar a volta, inverter sentido marcha, certo? Dão estas, ou fazer marcha atrás, dão estas respostas como sendo corretas. Não está correto. Eu, perante o sinal, eu tenho que moderar a minha velocidade. Nada me diz que a via vai terminar. E vocês, isto não faz parte, não é necessário fazerem-no por causa do sinal. Perante o sinal, nós temos é que moderar a nossa velocidade. Não temos que parar, não temos que inverter o sentido de marcha, nem temos que fazer marcha atrás. Ok? E vocês escolhem estas hipóteses erradamente. Vou repetir, erradamente. Queda de pedras, ponte móvel. Este sinal não me indica que a ponte está aberta.
indica que pode existir uma interrupção temporária da circulação, mas não é o sinal que vos diz que ela está aberta. Na ponte móvel, junto à mesma, vai ter lá a sinalização, regra geral, luminosa, que nos vai dizer se ela está aberta ou fechada naquele momento. Ok? Portanto, não é o sinal que nos indica que este sinal, que ela está aberta. Temporariamente ou momentaneamente, a circulação pode estar interrompida. Certo? Não é afirmativamente. Ok? Depois, neve ou gelo, mais uma vez, moderação de velocidade, e se realmente houver estas condições, neve ou gelo, mais trabalhar com o motor, evitar fazer travagens bruscas, evitar dar guinadas no volante, aumentar a distância de segurança, certo? Vento lateral, ok? Moderação da velocidade, atenção, virar sempre para contrariarmos a força do vento, virar sempre para o lado de onde vem o vento, ou seja, se ele vem da esquerda para a direita, que normalmente, e neste caso é o estudo que eles fizeram neste local, e realmente o que nos indica que é da esquerda para a direita, ok? Certo? Não é quer dizer que seja naquele momento e que esteja certo, mas regra geral, eles quando colocam esta sinalização, colocam de maneira aos estudos que realizam naquele local, não existindo aquela a mangueira do vento, que às vezes tem em certos locais, é por aqui que vocês têm que basear no sentido de, regra geral, o vento, neste caso, incide da esquerda para a direita. Neste caso, se ele vem da esquerda para a direita, é para a esquerda que temos que virar. Ok? Virar sempre para o lado de onde o vento vem. Outra coisa que não se podem esquecer, e que, apesar de ser óbvio, ou seja, óbvio depois de eu dizer, antes de eu dizer, vocês não se lembram e se calhar nunca chegariam lá, e se não fosse falado, vocês se calhar nunca na vida responderiam essa hipótese de resposta numa pergunta de exame que vos sai, que é aumento do consumo de combustível. Ou seja, o vento pode provocar um aumento do consumo do combustível. Porquê? Porque para contrariar a força do vento, nós temos que dar mais aceleração ao carro. É como nós irmos no passeio e estar vento de frente, certo? Se for traseiro, ótimo. Não é? Se for vento frontal, nós temos que fazer mais força para contrariar. Vamos gastar mais energia. No caso do veículo, vai gastar mais combustível. Portanto, o vento, principalmente o vento frontal, ok, pode levar ao aumento do consumo de combustível. Isto também sai. Depois, o vento lateral não é mesmo, certo? Agora já é da direita para a esquerda, como vocês estão a ver agora aí. Visibilidade insuficiente, que pode ser no local, normalmente existe regra geral do fenómeno, ou a possibilidade da existência do fenómeno, por exemplo, nevoeiro, certo? Mas pode ser por queda de neve intensa, pode ser chuva intensa, pode ser nuvens de fumo, pode ser nuvens de pó, ok? Crianças, local frequentado por crianças, idosos, este que se não tiverem um livro atual, este diz passagem de peões, passou a ser o nome passagem para peões. Portanto, se tiverem um livro mais antigo, e não precisa ser muito antigo, ok? Isto mudou recentemente, portanto, passou a ser igual ao azul. Ambos passaram a chamar-se o nome passagem para peões, ok? Não deixa de indicar a aproximação, certo? Porque não é no local exato, não esqueçam, 150 ou 300 metros, ok? Certo? Mas deixou de ser passagem de peões e passou a ser passagem para peões. Travessia de peões, diferença, podemos encontrar peões, mas não existe a passadeira, portanto, há a probabilidade de encontrarmos peões a atravessar a faixa de rodagem e, obviamente, isso é um perigo. Ok? Saída de ciclistas ou o novo sinal, que é a passadeira, ou seja, a passagem para ciclistas. E aqui já tenho aqui as marcas.
local frequentado por cavaleiros, animais sem condutor. E agora os novos. Este não, que já é antigo. Animais selvagens, que é o veado. E agora sim, estes são recentes. Linces ibéricos e os anfíbios. Estes são novos, relativamente novos. Não é novos. Todas as vezes que são novos, são mais novos que os outros, digamos. Ok? Aproximação de um túnel. Pista de aviação ou, como sai muitas vezes em exame, local em que a via pode ser sobrevoada a baixa altitude, ou seja, os aviões passam perto de um aeroporto e os aviões já estão naquela fase ascendente ou descendente, certo? E então passam muito perto, ok? Que é para nós não nos assustarmos, por exemplo, com o barulho. Aproximação de sinalização luminosa. Trabalhos na via, que está aqui, e como nós vimos, está nos sinais temporários. Atenção a este. Primeiro, eles não nos dão a certeza se será um cruzamento ou um entroncamento. Cruzamento faz cruz, ou então, ok, cruzamento, ou então um entroncamento, que pode ser algo assim, que pode ser algo ao contrário, certo? Como pode ser algo assim, portanto, é só virarem aquilo ao contrário. Portanto, isto são entroncamentos, isto é entroncamento, obviamente, e isto aqui é um cruzamento. Portanto, é a diferença entre cruzamento e entroncamento. Não nos diz se é cruzamento ou entroncamento, certo? O que vos transmite é que é não sinalizado, ou seja, não vai ter nenhum sinal a tirar ou a dar-vos prioridade. Portanto, ninguém vai ter um stop, ninguém vai ter um sinal de cedência, não vai haver sinalização luminosa. É um cruzamento onde vai vigorar a regra geral da prioridade à direita, que vamos dar na aula 10. Ok? Portanto, é um cruzamento ou entroncamento não sinalizado, sem sinalização, em que vocês vão chegar lá e vão ter que dar prioridade à direita. Ok? Obviamente vamos dar isso direitinho. Atenção! Reparem o que diz aqui, e é mais uma que normalmente quem lê o livro apenas e só chega a exame e engana-se. Excepcionalmente, quando eles dizem excepcionalmente, quer dizer em casos excepcionais, raramente aparece no interior das localidades. Porquê? Porque se é uma pergunta a dizer, regra geral, este sinal pode ser encontrado onde? Pode ser encontrado fora de uma localidade, porque só excepcionalmente se encontra no interior. Entendido ou não? Certo? Já agora, registrem a primeira palavra-chave, aula 3 do MCOM, número 14. Ok? Terceira aula do MCOM, palavra-chave, primeira, número 14. Depois, trânsito nos dois sentidos. Ou seja, quer dizer que a partir do sinal, ok? Para a frente do sinal, obviamente, passa a circular veículos em sentido contrário. Ok? Portanto, antes do sinal era de sentido único. A partir do sinal, este que vamos dar mais à frente, é um sinal de indicação e informação, ok? E depois vai-nos aparecer este, que é passa a ser de dois sentidos. Depois, passagem de nível com guarda porque tem a cancela, o igual a este, mas que tem o comboiozinho, desculpem lá, passagem de nível sem guarda. Quando tem o veículo sobre carris, quer dizer que nos vamos interceptar uma interseção, onde circulam veículos sobre carris. Depois, outros perigos, mas também sai como perigos vários ou perigos não identificados. Portanto, pode ir nestas três situações. Outros perigos, perigos vários ou perigos não identificados. Congestionamento é um local onde, por norma,
existe um elevado volume de trânsito, ou seja, muitos veículos em circulação e que, regra geral, há congestionamento, formam-se filas de trânsito. Obstrução de via, a via está parcial ou totalmente obstruída, pode ser, por exemplo, por uma derrocada, como pode ser, por exemplo, devido a um acidente. A câmara não me foca agora. Ok, também não é importante. E os tais dois que eu disse no início que não são de perigo e não são triangulares vermelhos. Primeira situação. Deixa eu ver se... Ok. Certo? Primeira situação. Não são triangulares vermelhos e são de perigo. E também, atenção, estes não são colocados a 150 a 300 metros. Ou seja, estes são no local exato do perigo. Okay? São os únicos, certo? Que não estão a 150 a 300 metros. Estão no local exato do perigo. E qual é o perigo? Ambos indicam passagem de nível sem guarda. Sem guarda. Ok? A diferença é que neste aqui só existe uma via férrea, uma linha do comboio. E neste existem duas, ok? Ou mais linhas férreas. Portanto, pode ter mais. 3, pode ter 4. Perceberam? E os de perigo são estes. Está entendido os sinais de perigo, sim ou não? Para já está, não é? Para já está. Ok. Vamos, então, passar para a primeira subclasse dos sinais de regulamentação. Portanto, estes sinais são de regulamentação, ok? E a primeira classe dos sinais de regulamentação que nós vamos falar são os sinais de cedência de passagem. Ok? Muito bem. E vamos começar logo por estes dois que, muito famosos, muito conhecidos e que vocês não vão encontrar mais nenhum sinal que tenha este formato. Portanto, o sinal de cedência de passagem será o único sinal triangular vermelho com o vértice invertido. E o sinal de stop será o único que será ortogonal. Ok? Portanto, não vão encontrar mais nenhum tipo de sinalização com este formato. Alguém sabe porquê? Alguém sabe porquê? Para serem reconhecidos pela retaguarda. Ou seja, como é que vocês sabem que um veículo que está à vossa direita num cruzamento tem lá um stop, se o stop está virado para ele? Sabem pelo formato, porque ele é ortogonal. Sabem que ele tem uma cedência de passagem, porque o sinal de cedência é o único que tem o vértice invertido. Ou seja, é para serem reconhecidos pela retaguarda. Depois, não esquecer aquilo que eu vos vou dizer. A diferença entre um e outro é que o sinal de stop vocês têm de parar. E parar e fazer o seguinte. Param o carro e dizem para vocês. 1, 2, 3, macaquinho chinês. Olham para um lado, olham para o outro, não veem ninguém, avançam, porque ambos implicam cedência de passagem. Ou seja, quer seja o sinal de cedência, quer seja o stop, vocês têm que ceder a passagem a todos. Ambos
indicam cedência de passagem. Ambos indicam cedência de passagem. Eu estou a recalcar isto porque há quem chega à condução, o instrutor trava o carro ou simplesmente pergunta: tu tens um stop e não paraste? E vocês respondem: não vinha ninguém. Asneira da grossa. Esqueçam. Aliás, o conselho que eu vos dou, para além do 1, 2, 3, do parar e de contar em 1, 2, 3 macaquinho chinês, é nunca, quando tem stop, nunca olhem se vem carros antes de parar. Primeiro param. Depois preparam-se. Veem se tem a primeira engrenada. Certo? Portanto, param e antes de parar, posicionem-se. Para a direita vai ser um posicionamento, para a esquerda vai ser outro posicionamento, para a frente poderá ser outro posicionamento. Portanto, primeiro, concentra-se como e onde vamos parar. Também vamos aprender aqui nestas aulas. Na aula 6, onde temos que parar. Na linha, se à beira do stop, se à frente, se atrás. Até isso vamos aprender aqui. Na teoria. Ok? Depois de estarem parados e preparados, é que olham. Que assim não vai haver aquela coisa de estarem a olhar, que às vezes vocês até pensam que parem, e dizem, mas eu parei. E às vezes, assim, nem meteste primeiro, como é que tu paraste? É que vocês às vezes ficam daquela coisa de devagarinho, 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 mas o carro sempre. Nada de paradinhas. Nada de paradinhas. É parar. Pá, parou. 1, 2, 3, macaquinho chinês. Não parar é mais uma para as contornações. Não parar é contornação muito grave. Portanto, imaginem vocês com carta, certo? E lembram-se de, ok, não vem ninguém, e a polícia viu, acabou. Volta a tirar a carta outra vez. Contornação muito grave, porque basta uma muito grave para vocês ficarem com a carta cancelada. Nos 3 primeiros anos de carta. Certo? Portanto, atenção a isto. No exame, será escusado dizer que no exame é reprovação direta a partir do momento que não param. Nem se trata aqui de não ceder, porque não cedermos a passagem é uma contornação grave. Porque depois há aqueles que param e como já pararam, depois arrancam e nunca mais olham outra vez. Que não faz sentido nenhum, vocês param. Vamos avançando. Ok, entretanto aparece um veículo, vocês voltam a parar. Porque é parar e ceder a passagem a todos. Seja velocípede, seja tração animal, seja quem for. É parar, tanto um como o outro, é ceder a passagem a todos. O stop tem a paragem. Portanto, no sinal de cedência, nada vos obriga a parar, a não ser que venham veículos e para vocês terem de ceder a passagem, tenham que imobilizar o vosso veículo. Mas não quer dizer que em certas situações em que tenham uma cedência de passagem, e eu também noto muitos erros deste, é que tem apenas e só a cedência de passagem e vocês muitas vezes não tomam o devido procedimento, ou seja, vai haver locais em que vai ser de boa visibilidade e vocês vão ter cedência e vocês conseguem praticamente manter o mesmo andamento e conseguirem. Vai haver outros sítios que mesmo sendo cedência de passagem, pela segurança, vocês vão ter que parar o carro. Agora, não metam na cabeça ok, estou ali um cruzamento, tenho uma cedência de passagem, já não tenho que ter cuidado. Vamos ter que ter cuidado na mesma. Depois é uma avaliação que vocês têm, a tal atitude. Vamos ter que ter uma avaliação correta da visibilidade do mesmo local, se vamos ter que reduzir mais ou menos a velocidade. Portanto, não quer dizer que quando tem incidência, não tenham que parar também. Pelo sinal, não o têm de fazer. Mas a sinalização não vos proíbe. Ok? Mas não quer dizer que não tenham que meter primeiro, espreitar, às vezes o carro em movimento, lá vamos nós. Agora, stop, esqueçam. Param. Não olhem para ver se vem veículos se ainda não pararam. Porque isso aumenta a probabilidade de vocês não pararem. Tá? E reparem, vocês não vão ter desculpa, muito mais, porque quando chegarmos às marcas rodoviárias, eu até vou explicar onde é que vocês vão ter que parar. Vamos chegar às mudanças de direção e eu vou-vos ensinar o posicionamento do vosso veículo para vocês estarem corretamente posicionados para fazerem a mudança de direção. Dependendo se é para a direita e para a esquerda. E isto é tal parte que eu falei desde o MSR, do primeiro módulo que nós falámos,
da parte da atitude, da parte de vocês chegarem à parte prática e não levarem, ou seja, levarem a teoria com vocês e não estarem à espera que o vosso formador prático, que obviamente sabe, vos explique a teoria novamente, porque senão estão a perder tempo da aula prática. E se ele tiver só que vos ensinar a mexer nos pedaizinhos, é muito mais fácil para vocês, certo? Do que estar-vos a dizer outra vez, olha, ou travarmos o carro a fundo porque não vão parar no stop, olha, não tens que estar mais para a esquerda, olha, esqueceste de dar o pisca. E vocês depois aí, que confusão, não percebi nada do que acabaste, do que você me acabou de dizer, porque carrega no travão, agora mete a segunda, olha, esqueceste o pisca, olha, estás mal posicionado, olha, é aqui que tens que parar. Reparem a confusão que é. E só é confusão se vocês quiserem aldrabar a parte teórica. Quiserem apenas e só verem a parte teórica, como eu disse, para passarem no exame teórico. E não podem ver isso só. E por isso é que eu tenho este. Eu podia simplesmente pegar aqui, dizer-vos este sinal é de cedência de passagem e é cedência de passagem. E o que eu li o que está ali por baixo e passávamos para o sinal de stop. E reparem os rabiscos todos que eu já fiz para aqui. Certo? Perceberam a ideia? Mais uma vez, o tal compromisso que eu falei também. Ok. Ótimo. Eu não estou estressado, pelo contrário. Ainda pensam que eu estou zangado ou estressado. Nada disso. É exigência. E é para o vosso bem, acreditem. Ok? Pronto. Eu gosto quando vocês começam aí a fazer fixe. Muito bem. Estes sinais, normalmente são sinais que vocês não viram, não são muito vistos. Estes dois. Ok. Há certas vias que têm, atenção, certo? Mas não é um sinal que seja muito colocado ou muito utilizado, principalmente cá em Portugal, ok? Mas existe. Ele indica via com prioridade e este que tem o traço preto, obviamente, fim da via com prioridade. Isto simplesmente nos sai. Como vocês estão a ver, também é um sinal que tem um formato diferente de todos os outros, ok? E simplesmente indica que, a partir do momento que vocês estejam a circular nessa via, enquanto não vos aparecer este sinal ou, imaginem, vocês mudarem de direção, deixarem de circular nessa via, vocês vão ter prioridade em todos, reparem, nos sucessivos cruzamentos e entroncamentos. Portanto, não vos dá prioridade apenas e só no próximo cruzamento. Dá-vos prioridade nos sucessivos cruzamentos e entroncamentos. Ou até terminar a via com prioridade e aparece-vos o sinal de baixo, ou então, imaginem que têm um cruzamento e vocês mudam de direção, deixam de passar a circular na via com prioridade, obviamente depois têm que se cingir, obviamente, à sinalização que vos apareça nessa via no qual vocês passaram a circular. Ok? Certo? Dúvidas? Ok. Depois, este redondinho e este que funcionam em conjunto, ok? Estes sinais são utilizados nos estreitamentos de faixa de rodagem, tanto um, obviamente, como o outro, em que, em iguais circunstâncias, atenção àquilo que eu acabei de dizer, ou seja, estão dois veículos a aproximar-se desse estreitamento, portanto, não houve um que claramente chegou primeiro, porque se algum deles chegou primeiro, já está dentro do estreitamento, ou seja, imaginem que vocês têm uma situação de um estreitamento, ok? Certo? E vocês chegam aqui, está aqui um veículo a vir para aqui e nós estamos aqui. Obviamente, este que está aqui tem que deixar aquele concluir, porque declaradamente, ele chegou primeiro, está lá dentro. Portanto, estes sinais, neste tipo de situações em que um chegou primeiro, não fazem a diferença. Fazem a diferença é quando nós temos, então, um estreitamento, ok? E ambos os veículos estão aqui fora a aproximar-se. E o que é que nos diz? O azul, diz-nos que temos prioridade. Portanto, prioridade nos estreitamentos, naquele estreitamento, e o vermelho, com a setinha preta e vermelha, diz que nós temos que ceder a passagem. Depois,
O que vamos, é aqui que vamos terminar a aula, mas atenção a esta sinalização por dois motivos. Primeiro, são os únicos 6, os tais 6 que eu falei que eram exceção, que vão ser triangulares vermelhos e não vão ser de perigo. 3, 4, 5 e 6. Portanto, são os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os tais 6 que são triangulares vermelhos e não vão ser de perigo. Vão ser de cedência de passagem. Ok? Regulamentação, cedência de passagem. Que é os da aproximação de rotunda, ou o da aproximação de rotunda. E porque é que ele está aqui nos de prioridade? Está que, a partir do momento que vocês apanhem este sinal, sabem que estão-se a aproximar de uma rotunda, certo? Ou seja, à entrada dessa rotunda, vão ter de ceder a passagem a todos. E daí ele ser um sinal de cedência de passagem. Na próxima rotunda, por ser rotunda, vamos ter que ceder a passagem a todos os veículos que já estejam a circular dentro da rotunda. E depois este é o segundo motivo, que é que vocês confundem. Portanto, o primeiro motivo são triangulares vermelhos, mas são de cedência de passagem. O segundo motivo é que estes 5 sinais que nos restam, ok, vocês, regra geral, confundem a sinalização. Porquê? Porque a indicação e o nome deles parecem contradizer-se. Não se contradizem. Vocês é que confundem, ok? E pensam que o nome contradiz a indicação que ele nos transmite. O que vocês têm que perceber, primeiramente, é a diferença entre este primeiro e os outros. E a diferença é só uma. O primeiro é um cruzamento porque faz cruz. E os outros, isto é a primeira coisa, os outros vão ser todos entroncamento, 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 entroncamento. Sendo que a diferença destes para estes, tem a ver com os outros são entroncamentos desnivelados. Tipo entradas de autoestrada e saídas de autoestrada. Estão a ver? Fazem... Não são assim. Não são como eu desenhei. Assim, certo? Como é que são? São normalmente... Deixem-me ver se eu consigo desenhar. Dá para perceber, certo? Isto é um entroncamento, que é o que representa este e este, certo? E os outros representam isto. Não deixam de ser entroncamentos, mas são entroncamentos desnivelados. Ok? Acho que dá para perceber, apesar da minha qualidade de desenho. Terceira coisa. Todos eles, fixem, todos indicam que temos prioridade. Todos eles indicam que temos prioridade. Todos. Ou seja, quando apanhamos este sinal, qualquer um deles, certo? Nós vamos ter prioridade. Vamos ter prioridade no cruzamento, vamos ter prioridade no entroncamento à esquerda, vamos ter prioridade no entroncamento à direita, vamos ter prioridade no entroncamento desnivelado à esquerda, vamos ter prioridade no entroncamento desnivelado à direita. Vamos ter prioridade. Ou seja, os outros vão ter ou um stop ou um sinal de cedência de passagem. Portanto, a pergunta que vos sai, que tipo de procedimento é que nós temos que ter perante este sinal, no próximo cruzamento ou no próximo entroncamento, é, apesar de ter prioridade,
ter prioridade, devo verificar se me cedem passagem. Aquilo que nós já falámos da condução defensiva. Apesar de ter prioridade, alto aí. Deixa-me verificar se o outro me está a ver ou não. Se o outro me vai ou não ceder a passagem. Se a pergunta for o que é que o outro condutor tem de fazer, vocês dizem o outro tem de me ceder a passagem. Certo? Quem é que tem prioridade? Nós. O outro tem que me ceder a passagem. Mas agora, que é isto que vos confunde, reparem no nome do sinal. Cruzamento com via sem prioridade. Porque eles dão um nome em relação à outra via. Eu vou-me cruzar com uma via que não tem prioridade, porque nós temos prioridade. E é aqui que vocês confundem. O nome do sinal é cruzamento com via sem prioridade, entroncamento com via sem prioridade, entroncamento com via sem prioridade, e os outros vão ser entroncamento com via sem prioridade, com via sem prioridade. Repare, quem ler isto no livro só vai pensar, ok, nós não temos nada disso. Eu vou-me entroncar, eu vou-me cruzar com uma via que não tem, porque quem tem prioridade somos nós. Os outros não têm prioridade. Os outros não têm prioridade. Dúvidas? Até já estou a pingar. Dúvidas? Perceberam a diferença? A minha função aqui não é dar nós na cabeça. É desatar os nós. Ok. Alguma dúvida para passar à pergunta final? Porque eu não me esqueci que vos disse que ia fazer uma pergunta. Ok. O que eu vou fazer agora aqui, o que eu vos vou colocar agora aqui, é uma pergunta de exame. É uma pergunta de exame. Supostamente isto será um stop. E a pergunta é relacionada com o sinal de stop. E a pergunta é: este sinal é de. Ok? E depois temos as várias alíneas. Reparem, em meia dúzia de respostas, já temos, em meia dúzia de respostas, já temos as diferentes respostas. Reparem no que eu disse em cima. Quando perguntam o sinal é de, o que é que vocês têm que responder? A classe. Certo? Ok. Nós acabamos de dar o sinal de stop e eu disse que este sinal era de quê? O que é que eu disse que este sinal era? Regulamentação, cedência de passagem. Qual é a resposta certa? Se fosse um sinal de obrigação,
certo? Teria que ser o quê? Qual é que vai ser o formato de um sinal de obrigação? Que ainda não demos. Vai ser redondo. Exatamente, azul. Portanto, para ser a resposta A, teria que ser um sinal redondo azul. Esses sim, vão ser de obrigação. Para ser a resposta B, estão a ver que, apesar de todo o meu trabalho, apesar de todo o meu esforço, atenção, esforço com prazer, ok? Porque a minha função é, e fico orgulhoso que vocês saibam responder, certo? Para ser a resposta B, a pergunta tinha que ser qual? O nome. Porque o nome, sim, se nós formos aqui ver, paragem obrigatória. Isto é o nome. E eles tinham que perguntar qual é o nome deste sinal ou o que é que indica este sinal. E aí sim, se perguntassem o que é que ele indica, vocês podiam responder se tivesse alguma obrigação de parar ou paragem obrigatória. Mas a pergunta é, este sinal é de. Ele é de, se tivesse cedência de passagem, respondiam cedência de passagem. Não tem cedência de passagem, mas tem regulamentação. E o sinal stop é um sinal de regulamentação, cedência de passagem. Por isso é que eu também fiz isto no início, certo? Onde é que está? Está aqui. Sinal de cedência de passagem, regulamentação. É isto que você se engana. Reparem, esta pergunta é de exame. Acabamos de dar a aula agora. Acabei de explicar 50 mil vezes. Aliás, comecei a aula por aí. Está aqui. Aliás, estava aqui em cima. Eu disse, o sinal é de... Eles estamos a perguntar a classe. Pus aqui o exemplo, perigo, regulamentação. Até que está aqui a resposta. Disse-vos que o nome do sinal é aquela parte ali a negrito. Certo? Aliás, chegámos aqui a esta parte também e nós fomos aos sinais de perigo, 44. Reparem ao ponto que... Olha, reparem aqui. Classe, nome e indicação. Acabamos de dar a aula. Fiz uma pergunta, reparem, e todos começaram a responder. Não estou a dizer que enganaram-se todos, obviamente, mas eu disse, em meia dúzia de respostas, vocês deram logo as 3 hipóteses. Isso é impossível. Já uma delas tinha que estar certa. Portanto, nenhum também não é uma resposta válida. Porque alguma delas tem... Às vezes é preciso ir... Vamos aprender isto, também vos vou ensinar isto. Às vezes temos que ir pela eliminação das erradas. Às vezes é mais fácil vocês começarem a eliminar hipóteses de respostas para chegarem à certa do que tentarem logo ir à certa. Está bem haver perguntas assim. Vai haver temas que vos vão ser perguntas em que vocês conseguem chegar facilmente à resposta certa pela eliminação das erradas. Okay? Não é este caso, como é óbvio. Ok? Este caso é vocês lembrarem-se do que vos foi dito. Porque reparem, vai haver perguntas, e vocês vão ver isto, em que vocês vão ter uma imagem, e na mesma imagem vai ter um sinal redondo vermelho, proibição. Um sinal triangular vermelho, de perigo. Vai haver um stop, se calhar, que é um sinal de regulamentação. Ok? Vai haver, se calhar, um sinal redondo azul, e eles vão dizer, perante o sinal da obrigação. E vocês, alto, obrigação, vamos buscar, esqueçam os outros, vamos buscar o azul, redondo. Porque vai ser imagens com vários tipos de sinalização vertical, mas eles vão nos dizer na pergunta, perante o sinal de perigo. E vocês, triângulo vermelho, perante o sinal de proibição. E vocês, ok, ignoram os outros, vamos buscar o redondo vermelho. Susana, não tens que estar assim. Sabes porquê? Não é por ser eu. Não é por ser eu, é o nosso método. Não é por ser eu, é o nosso método. Esta equipa que trabalha aqui, trabalha para vocês não terem medo. Para vocês chegarem lá confiantes. Agora, depende só de nós? Não, também já eu disse. Eu posso vos dizer que aquilo é azul. Se vocês cismarem que é vermelho, vai ser vermelho toda a vida.
Certo? E é só para vocês perceberem a mensagem. E eu vou repetir isto. Eu não me importo repetir 20 vezes a mesma coisa ou 50 vezes a mesma coisa. Digo-vos isso a vocês e digo isso quando dou aulas práticas. Eu não me importo repetir 20 ou 30 ou 40 ou 50 vezes. Mas se uma pessoa tiver que repetir 20, 30 ou 40 ou 50 vezes, é sinal que vocês não estão a meter na cabeça. É sinal que vão chegar ao dia do exame e que não vai estar lá ninguém a dizer o que vocês têm que fazer e vocês... Aí sim, vocês chegam ao exame nervosos ou mais nervosos. O chegar ao exame mais nervosos ou menos nervosos, se chegarem mais nervosos, é porque vocês próprios não fizeram o suficiente para estarem mais descansados. Porque eu tenho a certeza absoluta que vocês, qualquer aluno que até agora aparece, infelizmente, obviamente às vezes reprova. É impossível passar toda a gente porque não é natural. Não é ninguém faz nada para vocês reprovarem. É natural, são coisas que acontecem. Às vezes até sabem e porque por um motivo ou outro, ou esse dia ou o dia anterior não nos correu bem, ou outros problemas externos muitas vezes acontecem. Ok? Mas se vocês me dizerem assim, fogo, saiu-me em exame uma coisa que eu nunca falei ou nunca ouvi. Ok? E diz-me, olha, saiu isto. E eu vou dizer assim, vai à aula X, está lá a resposta. Aposto com vocês, se acontecer, eu vou-vos dizer, vais à aula X, e eu aposto contigo que na aula 10, na aula 5, na aula 7, eu falei nisso. Aposto com vocês. Isto, garanto-vos a vocês, vocês não podem, se fizerem tudo direitinho, vocês não vão ser surpreendidos. Certo? Ok? E não sou eu, somos nós, o grupo. Ok? Todos que contribuem. Quem vos responde, o vosso gestor que muitas vezes, às vezes, tem que vos responder porque vocês não sabem o que fazer aqui, o que fazer ali. Todos. Não é por ser eu, é o método. Se fosse outro colega meu a dar a aula, ia dar da mesma maneira do que eu, porque é assim que nós estamos preparados para dar, percebes? Percebem? Está bem? Número 55. Segunda palavra-chave. Agora façam a vossa parte. 55. Segunda palavra-chave. Ok? Sexta, sábado, domingo. Tem muito tempo. Portanto, não se precipitem a fazer as coisas. Certo? E se precisarem de ajuda, já sabem. Cumprimentos a todos. Bom fim de semana. Dúvidas? Grupo do WhatsApp. E obrigado a todos que estiveram aí presentes, quer sejam convidados, quer sejam alunos. Certo? Muito obrigado por terem estado aí. Vou ali, exatamente. Se Deus quiser, sábado lá estou. Na minha terra. Boa tarde.